Bom dia, senhoritas e senhoritos. Nós vamos hoje, todo mundo animado, dar sequência à discussão sobre Roma Antiga. Nós já discutimos Roma enquanto formação, monarquia, república e na última aula nós discutimos começamos a discutir, começamos a comentar a respeito do período denominado Império Romano, né? Então nós temos aí uma plaquetinha interdisciplinar, né, com os termos em espanhol, né, mas acessível a todos, né, sobre a revisão de um processo, a gente voltar a falar do Império. Então o que nós vimos até agora sobre Roma? Bom, nós já vimos o processo de formação romana na Península Itálica, todo mundo sabe o que é uma península, né? Aqui, né, a Península Itálica, forma de bota, certo? A água, um lado, dois lados, três lados, e o contato com a terra. Então aqui é a Península Itálica, onde está Roma. Aqui é a Península Balcânica, onde está a Grécia. Certo? Aqui é a Península Ibérica, onde nós vamos ver Portugal e Espanha. Então, uma Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica, que a gente já visualizou. Certo? Importante a gente dominar esses conceitos, né? Aqui um estreito, né? O estreito de Gibraltar. Né? Beleza? Então nós vimos aí o processo de formação de Roma, né? Como surgiu a história de Roma, seja a parte mítica, seja a parte histórica. Vimos aí que Roma, durante o seu período republicano, vai enfrentar uma série de conflitos, né? Aqui, que tipos de conflitos serão esses? Nós falamos primeiro, nós chamamos, aspas, de lutas de classe, né? Quando os plebeus se voltam contra o Estado romano, certo? Uma vez que aquele governo favorecia a uma elite patrícia, os patrícios, né? Os detentores das melhores terras ou das propriedades, né? Logo eles detinham um poder político, e o plebeu era a principal força de trabalho de Roma nesse primeiro momento. Né? Haviam escravos, e esses escravos eram por dívidas, e alguns conquistados por guerra. Nós não tínhamos ainda enfrentado uma grande guerra para vir a ter uma grande quantidade de escravos nesse momento. Né? E os plebeus, então, quando perceberam a sua importância para o sistema, perceberam que eles eram fundamentais para o sistema, o que os plebeus fazem então? Greve. Eles resolvem abrir mão. Nós não vamos trabalhar, nós não vamos produzir, nós não vamos ocupar os postos do exército romano, certo? Se nós não tivermos as nossas reivindicações atendidas. E quais eram as reivindicações dos plebeus? Direitos políticos. Eles queriam ter representantes de sua categoria, certo? No Senado romano, para que pudesse participar das decisões, propor, né? Leis que pudessem lhes favorecer ou poder de votar contra aquelas que os prejudicassem. Certo? Mediante tal pressão grevista por parte dos plebeus, né, os patrícios acabam cedendo e concedendo aos plebeus os desejados direitos políticos. Você teria agora representantes plebeus no Senado, os tribunos da plebe. Certo? Apesar dessa conquista, a vida dos plebeus no primeiro momento ela não vai mudar de forma efetiva. Né? Roma inicia um processo de conquistas, né? As chamadas guerras púnicas, né? Vai enfrentar um conflito com os cartagineses, chamados de punes por parte dos romanos, certo? Que fica do outro lado de Roma, nós vimos isso, né? Está aqui, né? Nós vamos enfrentar os cartagineses, e aí, nesse conflito entre romanos e os cartagineses, Roma vence e assume o controle do mar Mediterrâneo, chamado Mare Nostrum. Lembra? Certo? O Mare Nostrum, a conquista do mar Mediterrâneo, certo? Roma amplia o seu poder territorial, amplia a quantidade de terras a qual ela detinha. Essas terras serão utilizadas principalmente por parte dos plebeus, por parte dos patrícios, não é? Gerando insatisfação por parte desses plebeus, porque apesar de eles terem direitos políticos,
por eles garantirem o acesso ao agir públicos, às terras públicas, essas terras eram distribuídas por parte do Estado. E os plebeus vão ficar por último nesse processo de distribuição, né? O que vão gerar novos conflitos, que nós chamamos de lutas civis. Né? E nós destacamos dois momentos dessas lutas civis. A primeira, uma revolta escravista liderada por Espartacus, certo? Espartacus, um escravo, né, que vai conseguir mobilizar uma grande, centenas, milhares de escravos ao entorno dele, e essa revolta escravista vai ameaçar o poderio romano, certo? Mas, apesar de todos os esforços e tentativas por parte do Espartacus, ele e os seus serão subjugados pela organização e pelo exército romano. Não é? As outras lutas civis que nós discutimos foram as revoltas dos irmãos Graco. Primeiro Tibério e depois Caio Graco. Né? A distância entre um e outro é 10 anos. E o que esses dois homens reivindicavam? Terras. A lei que eles propunham era uma reforma agrária. Eu ainda chamei a atenção de vocês. Vejam como a luta pela terra, a reivindicação pela reforma agrária, ela é histórica. E aí nós vamos discutir. Né? A luta pela terra é uma coisa, a reforma agrária é outra coisa. Não é? A luta pela terra ela sempre existiu. Ela sempre houve a luta pela terra. A reforma agrária, né, vamos dizer, ela vai ser essa luta pela terra organizada, promovida de forma institucional. Vão haver grupos organizados pensando esta reforma agrária. A luta pela terra são as pessoas pegando as armas, pegando o que tem para conquistar a terra, para alcançar o objetivo da terra. A reforma agrária é a organização desta luta pela terra. Então, a reforma agrária contém a luta pela terra. São questões distintas. Isso ficou claro? Digite aí um sim ou não para mim, por favor. Né? A luta pela terra ela sempre existiu. É em qualquer lugar, aquele camponês ou aquele grupo de pessoas que vão lutar por um pedaço de terra. Certo? E como esses conflitos elas estão pipocando, elas estão acontecendo em vários locais, e o motivo é o mesmo, esses grupos se organizam. Certo? Esses grupos se organizam, né? Vão elaborar, vão inaugurar, né? Vão organizar grupos oficiais, vamos dizer assim, certo? Que vão pressionar o Estado, a organização política, de uma forma que cesse a luta, né? Que o conflito cesse, certo? E que a reforma agrária, dado o nome, uma reforma agrária, se organize. Por exemplo, os plebeus estão lutando pela terra, luta pela terra, luta pela terra. Quando o Tibério ou Caio Graco propõe isso efetivamente sobre uma forma de lei, nós institucionalizamos, nós organizamos agora. Agora você tem, além da luta pela terra, a proposta efetiva, a construção, né, de uma proposta, a tentativa de criação de uma lei que garanta a distribuição de terra àquelas pessoas que não têm. Beleza? Então, luta pela terra sempre houve. A reforma agrária, o termo, né, a luta pela reforma agrária, quando você institucionaliza, né, quando está organizada essa busca pela terra. Certo? Bom, o destino do Tibério e do Graco vai ser a morte. Né? Nós também falamos sobre isso. Todo mundo que reivindica a reforma agrária tende a pagar com a vida. Né? Tende a pagar com a vida. Ele é criminalizado, né? Ele é criminalizado e tende a pagar pela vida. A ideia é, eles estão tentando tomar a propriedade de quem trabalhou e construiu e conquistou aquela terra. Certo? Logo, eles são bandidos, vagabundos. Né? Você tenta criminalizar o movimento. Certo? Mas nós estamos vendo aí, as pessoas que estão adquirindo essas terras têm adquirido às custas desses que reivindicam essas propriedades. Né? São os plebeus que vão se tornar os principais braços do exército romano. Toda a glória, né, do gigantismo de Roma, né, graças aos plebeus. E eles questionam esse por que não. Nós não temos acesso, é tão difícil que a gente acesse a essas terras. Certo? Bom, mediante esse conflito, o que a República Romana produz? Vão ser elevados ao poder dois tiranos, nós vimos na última aula, né? O Mário depois o Sila, né? Que vão tentar apaziguar esses conflitos, e em sequência vai ser elaborado os triunviros. Então, o primeiro triunvirato, né? O destaque para o Júlio César, e o segundo triunvirato, o destaque para o Otávio, né? Que nós vimos aí, vai receber todos os títulos do Senado Romano, fazendo dele, né, o imperador romano.
né? É aqui que nós paramos. E aí, o Otávio Augusto, durante o seu reinado, certo? Vai fazer uso, né, do prestígio que ele tem, até o prestígio oriundo de Júlio César. Eu falei para vocês na última aula, né? Alguns textos o apresentam como sobrinho de César, né, como uma pessoa que teria laços de família com o Júlio César, aquele primeiro triunviro que compõe o primeiro triunvirato, tão querido pelo povo por participar até do Partido Popular Romano. E Otávio Augusto está aí, um homem de caráter conservador e austero. O que ele faz aí, né, para tentar garantir essa pax romana aqui, ó, pax romana. Por que pax romana? É paz romana. Não vai haver nada durante o governo dele que ameace o governo internamente, né? Ou seja, as tensões vão ser abrandadas durante o governo dele, e não há nada que ameace o Império Romano externamente. Não há nenhuma força, não há nenhum inimigo que ameace o poderio romano, que continua expandindo. Dia após dia, o exército romano vai avançando sobre os povos que nós vamos chamar de bárbaros. Quem que nós vamos chamar de bárbaro? Todo aquele povo que não participa da cultura romana, nós vamos chamar de bárbaro, certo? De forma bem simples. Todo aquele povo que não participa da cultura romana, nós vamos chamar de bárbaro. Esses povos vão sendo dominados progressivamente, certo? Pelo exército romano. Quanto mais povos nós vamos conquistando, o que nós estamos adquirindo? Além de terras, escravos, né? Então as conquistas garantem terras, riquezas, força de trabalho, certo? Isso. E o Império Romano ele vai encorpando e ganhando tamanho, né? Ele vai se tornando algo gigante, né? E essa cultura romana que vai sendo levada e expandida para outros territórios, algo que nós vamos chamar de Europa, certo? Não existe a ideia de Europa nesse momento. Existem terras, terras ocupadas por povos que estão sendo conquistadas Roma, certo? O Império Romano vai impor a sua forma de agir, a sua forma de pensar. A cultura romana vai se entranhando nestes povos. É importante perceber isso, não é? O latim vai sendo falado em todas essas regiões. Nós somos povos latino-americanos, nós somos na América, nós sofremos a influência de povos que tinham na sua raiz o latim, portugueses, né? Que um dia serão ocupadas, aquelas terras que ali existiam, serão ocupadas pelo Império Romano. Ah, você está dizendo que ali já tinha Portugal? Não. Né? Os povos que viviam ali, que um dia darão origem ao Estado português, em determinado momento sofrerão a influência desse povo romano. E aí vem todo o processo de Europa feudal, etc. e tal, que vai ficar mais para frente. Mas só para você perceber o impacto da influência da cultura romana nesse território que nós vamos chamar um dia de Europa. Certo? Ah, além disso, né, o que nós podemos destacar durante o Império do Otávio Augustus? Lembra, Augusto faz uma referência à divindade, certo? O chamado Panem et Circenses. O que seria o Panem et Circenses? É a política do pão e circo, certo? Como assim pão e circo? Panem et Circenses. Alguém já ouviu falar da política do pão e circo? Sim ou não? Digite aí para mim, certo? A política do pão e circo. O que vem a ser a política do pão e circo? Para a gente ser bem simples, né? A perspectiva se passa. Bom, se o povo ele está trabalhando e conseguindo retirar o seu sustento, e o Otávio Augusto vai dar sequência a algumas proposições, né, defendidas por Júlio César, por exemplo, o investimento em obras públicas. Né? Então, se você tem obras públicas, você está gerando emprego. Se você está gerando emprego, as pessoas estão tendo pelo menos o dinheiro para comer, certo? Tendo acesso ao trigo, ao pão, certo? Se as pessoas têm acesso ao que comer, certo? E se elas se divertem, né? Se elas têm um momento de extravasar a, a, as suas angústias, os seus sofrimentos, né? Os seus desejos, né? Ela tende a. Fica mais fácil de controlar essa população. Fica mais fácil de conter esse povo. Certo? Então você vai ter a construção dentro de Roma de vários coliseus, né? De várias arenas. Certo? Isso aí. De várias arenas, aonde nessas arenas vão ocorrer competições.
disputas, certo? Entre os chamados gladiadores, certo? Isso já havia. O que nós estamos fazendo aqui agora é dando nós estamos bombando isso, né? Nós estamos dando uma amplitude maior, certo? E existia todo um ritual dentro desse processo de disputa entre gladiadores, porque você vai ter de um lado é, os gladiadores, os melhores gladiadores, né? Os escolhidos, aqueles que vão representar o Império Romano, certo? E os mais fraquinhos, aqueles que todo mundo olha e diz, isso vai morrer mesmo, não tem jeito, esses representam os inimigos vencidos por Roma. Então, quando você bota na arena dois grupos, um representando Roma e um outro representando os inimigos romanos, as pessoas que estão ali presentes naquela arena, certo? Elas vão se identificar com os iguais a ela, né? Com aquele grupo de gladiadores que representam Roma. Então, durante o combate, no momento em que os gladiadores, né, identificados com os romanos, vencem os seus inimigos, né, matam os seus oponentes, é como se todo mundo que estivesse ali torcendo se sentisse participante do processo de dominação, do processo de conquista. Certo? É você torcendo para o seu time de futebol. Né? Você tem 11 homens ganhando milhões ganhando milhões de reais num campo de futebol para botar uma bola de um retângulo. Quando ele faz gol, você bate no peito como se fosse você que tivesse feito o gol. Certo? Aquele cara vai virar um herói, vai ganhar mais dinheiro, vai usufruir de coisas que você nunca vai usufruir, mas você está feliz, vai brigar, certo? Você pode até agredir alguém, porque falaram do seu time, né? Falaram daquele objeto, certo? Que está ali representando um grupo, certo? E do qual você se identifica, certo? A história tem N aspectos, né, que isso fica bem claro. Por exemplo, a Copa do Mundo na Argentina de 78, quando a Argentina foi campeã, o governo argentino passava por uma crise, certo? Era uma ditadura, né, e vivia uma crise econômica. E se a Argentina, por exemplo, perdesse aquela Copa, o governo podia cair. Há historiadores, há estudiosos que defendem essa tese. Certo? E no momento que a Argentina é campeã do mundo, por exemplo, as tensões, os problemas são esquecidos e o governo consegue se restabelecer. Né? O Brasil, tricampeão do mundo durante uma ditadura, né? A pátria de chuteiras, certo? Os heróis do povo, né? Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, aquilo até os opositores do sistema, né, paravam para assistir os jogos e torcer pelo Brasil. Né? O mais recente foi a França, campeã do mundo em 98, né? Contra o Brasil, aquele chocolate de 3-0 do Zidane. Qual era o problema que a França vivia naquele contexto? Você tinha uma crise social dentro da França, aonde os imigrantes, né? Os imigrantes eram perseguidos, né? Eram vistos como inimigos, porque eles ocupavam cargos de trabalho, né? De empregos dentro da França. Mesmo que esses empregos fossem aquilo que eles chamam de subemprego, né? Aquilo que ninguém queria, mais uma de crise, todo mundo quer trabalhar. Certo? E de repente, a maior glória do esporte francês até aquele momento, né? O título da Copa do Mundo dentro da França foi conquistado. E aí, quando você olhava para a relação dos 22 jogadores, né, jogadores inscritos, 90% era descendente, né, de imigrantes franceses. Quer dizer, aqueles que eles perseguiam deram à França o maior título do esporte para o francês naquele momento. E isso apazigua as tensões dentro da França. Então, o esporte e essas atividades, elas são utilizadas sim, certo? Como instrumento por parte do governo. Quando você fala em Ayrton Senna, todo mundo lembra de quê? Ayrton Senna ganhava de manhã cedo, domingo, carregava uma bandeirinha, né? E aquilo despertava no brasileiro o orgulho, né? Então, a política do pão e circo consiste nisso, uma forma de você abrandar essas tensões, dando ao povo o que ele quer. Ele quer comer, certo? E se divertir. Se você concede isso a ele, você tende a ter um controle melhor, certo? Então, muita atenção na política do pão e circo. Vamos ver se nós participamos dessa política do pão e circo, se a gente se deixa levar por isso, né? Se a gente se deixa levar por isso, certo? Bom, pós o
o governo de Otávio Augusto, né, você vai ter aí uma sucessão de outros imperadores, certo? Uma sucessão de outros imperadores, certo? E nem todos esses imperadores vão ter a capacidade, né, de administrar o Império Romano e manter esse apogeu romano, esse controle de população do Império Romano. Né? Você vai ter um destaque para alguns imperadores, por exemplo. Tá, só para dizer que eu não comentei. É nesse momento que o Jesus, o Cristo, ele nasce. Né? É nesse momento que ele nasce. Certo? E a partir daí, toda a história cristã, que é a qual a gente conhece, ela começa a se desenvolver a partir desse império romano, certo? É nesse momento que Jesus, o Cristo, nasce, certo? E na sua fase adulta, a história de Jesus Cristo, enquanto adulto, todo mundo conhece, né? Vamos ver qual vai ser o impacto desse homem, né, nesse império romano. Será que teve impacto? Vamos ver, certo? Mas voltando para os imperadores. Você vai ter alguns imperadores que você destaca. Por exemplo, você tem o Calígula. Calígula ele era um adorador de Baco, né? O deus da diversão, né? Baco Dionísio, né? Como os gregos chamavam, né? O deus da diversão, das festas, né? Então ele vai fazer muitas festas, né? Os chamados, é preciso seriedade nesse momento, hein? Os chamados bacanais, né? O que eram bacanais? Festas em homenagem a Baco, né? Aí você imagina como é que eram essas festas, né? Sexo, comida, bebida, certo? Dentro dos templos romanos, certo? Visto por alguns romanos, né, como atividades imorais, né, exageradas, né? O Calígula ele chega a nomear o cavalo dele, o corcel branco, né, o Incitatus, senador do Império Romano. Imagina isso, você tem um cavalo senador, não é? Imagina, né, o tamanho da ofensa a qual os representantes da República se sentiriam tendo essa representação dentro do Senado, certo? Então, o Calígula vai ser assassinado, certo? E você vai ter aí uma série de imperadores sendo assassinados, porque como você tem o exército como uma grande força, né, influenciadora desse povo romano, os generais serão bem vistos e adorados por parte dessa população. Então você vai ter uma série de homens, de generais, que vão se identificar como capazes para serem imperadores romanos. E você vai ter uma série de assassinatos desses imperadores. Né? O imperador A vai ser assassinado para que o general B assuma o controle do Império Romano. O imperador B vai ser assassinado para que o imperador C se torne imperador. Então, se tornar imperador romano vai ser quase que assinar uma sentença de morte, certo? E todo esse momento, que nós vamos chamar de uma anarquia militar, ele enfraquece Roma politicamente, porque você não tem continuidade, certo? Você não vai ter continuidade, certo? E aí o que nós temos? Vamos pular o slide. Está aqui, ó. Os fatos que vão levar ao fim desse grande Império Romano. Aqui você tem um mapinha, né, da extensão desse Império Romano. Olha o que era Roma. Roma está aqui, uma cidade, a capital do Império. Roma está aqui. Tudo isso aqui vai sofrer influência do que nós estamos chamando de Império Romano. É muita coisa, a gente percebe? É muita coisa, é muita influência. Ó, é muita coisa. Vê? E aí você vem, como que você administra daqui todo esse território? O que pode acontecer nessa grande extensão territorial? Bom, pode acontecer revoltas. Revoltas podem pipocar em todo. O governo não consegue controlar se tem alguém em alguma parte desse império tentando armar uma conspiração, por exemplo, para matar o imperador. Por exemplo. Como que eu controlo, certo? Possíveis traições? Como que eu controlo possíveis revoltas? Está acontecendo uma revolta aqui na Inglaterra, que vai ser a Inglaterra um dia. Como é que Quanto tempo vai demorar para eu deslocar as minhas tropas até aqui para conter essa revolta? Quanto tempo eu vou demorar para deslocar as minhas tropas daqui onde eu estou até aqui? Claro, existem grupos militares presentes ao longo de todo o Império Romano, mas mesmo assim exige um deslocamento, exige toda uma logística para você promover esse deslocamento.
Você tem aquele papo de que Roma construiu estradas, né? Todas as estradas levam a Roma, né? A construção de estradas vão ser importantes para o processo de conquista e expansão do território romano, até por causa da facilidade desta mobilidade, certo? Mas mesmo assim, leva-se tempo, as dificuldades elas existem. Então, o gigantismo romano vai favorecer a crise desse Império Romano. Mas vamos falar por partes aqui, né? A gente estava falando dessa anarquia militar aqui. Essa anarquia militar vai favorecer o fim desse Império Romano devido a essa dificuldade de manutenção, de extensão, né, de controle por parte do imperador. Haja vista que eles estão sendo mortos, não é? Então você precisa estabilizar. E nós vamos conseguir, então, garantir essa estabilização do Império Romano. Nós vamos conseguir produzir essa estabilização, certo? As opções que vão ser apresentadas, por exemplo, vai ser a divisão desse império em 4 partes, chamada tetrarquia. Nós vamos dividir o Império Romano, que não vai dar certo essa tetrarquia, nós vamos dividir o Império Romano em 2 impérios. Né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Né? O Império Romano do Ocidente, você vai ter a capital Roma. O Império Romano do Oriente, a capital vai ser Bizâncio, nós vamos chamar de Constantinopla, certo? Então você vai ter 2 impérios, certo? Tranquilo? Mas o objetivo é o mesmo, manter a unidade, né? A sobrevivência do Império Romano. As imoralidades estão ligadas aos costumes imorais por parte dos imperadores, como eu citei o Calígula. Isso gera desprestígio à instituição do império, né? Isso vai gerar desprestígio. Você tem o processo ligado a Nero, por exemplo. Nero tocou fogo em Roma. Como assim tocou fogo em Roma? Nero ele vai se achar, por exemplo, o maior artista que o mundo já produziu, certo? E Nero, em determinado momento, né, ele vai ser visto até como um bom imperador. Mas Nero pira, né? Ele perde o controle. E ele olha para Roma, a cidade romana nesse momento, o que ele vai ver? Ele vai identificar, dentro dos olhos, aos olhos do Nero, ele vai entender que Roma é uma cidade feia, é uma cidade suja, que não representa o poderio do Império Romano. E a quem ele vai culpar nesse momento? Ele diz que a culpa dessa sujeira, dessa pobreza a qual ele percebe, que ele verifica nos guetos romanos, né? Aquele monte de gente às margens, a, aquela quantidade de mendigos, pessoas, né? Sem acesso, pessoas desprotegidas, vamos dizer assim. Aquilo aos olhos dele é feio. Aquilo aos olhos dele é feio, certo? Não corresponde ao poderio romano. E quem ele culpa? Ele culpa os plebeus. Ele culpa primeiro os plebeus, certo? Mas tem um plebeu específico aí que ele vai culpar, né? Ele vai dizer que isso é culpa não só do plebeu, mas daquele plebeu cristão, né? Ele diz que o fato de muitos romanos, né, estarem seguindo ou adorando um Deus, certo? Que não seria um Deus romano, e não se esqueça que o imperador ganhou um título de Augustus, né, depois de Otávio. Todos os imperadores romanos são vistos como figuras divinas, certo? Aquelas imagens feias a qual ele identifica ao olhar para Roma, né, com tanta pobreza, seria um castigo dos deuses romanos a esses, vamos chamar de pecadores, né, que seguem a um outro deus que não os deles, os oficiais romanos. E ele começa então a perseguir, né, os cristãos dentro de Roma. É durante o governo de Nero que o Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, né? Um exemplo de perseguição aos cristãos. Os cristãos serão jogados na arenas, né? Você vai botar lá um cristão magrinho com a faquinha para enfrentar uns 3 leões famintos, né? Cristãos serão usados como alvos, né? E esse processo de perseguição a esses cristãos que estão surgindo dentro de Roma vai fortalecer o cristianismo, porque o que garantiria a vida desses cristãos? Né? Negar o Deus em prol dos deuses romanos. Né? E os cristãos não fazem isso. Essa postura de fé, não é, vista por todos,
faz com que o cristianismo ganhe espaço dentro do Império Romano. Além do mais, o cristianismo ele vai oferecer ao cidadão romano comum algo que os outros deuses não oferecem. O quê? Os deuses romanos, eles abraçam grupos. Então você tem os deuses seguidos pelo exército. O comerciante ele vai seguir um outro deus. Os deuses eles estão ligados às suas atividades, basicamente. Né? Não é todo mundo que abraça o mesmo deus. Né? Você tem deuses, eles são politeístas, isso está claro. Né? Eles são politeístas. Né? E cada grupo se apega a um deus específico, certo? De acordo com as suas condições, né? De acordo com o que você é, você se aproxima do deus A, B, C ou D. O Deus cristão, ele não faz essa distinção. Ele diz que todos podem chegar ao reino dos céus. Todos podem ser salvos, independente da sua posição social, independente da sua condição econômica. O que basta para que você seja salvo e chegue ao reino de Deus, né? Chegue ao paraíso? Fé. Basta você ter fé. Ou seja, era um Deus que apresentava chance de salvação para todo mundo e não exigia nada, a não ser fé. E isso atrai pessoas de outros grupos, né, sociais para esse cristianismo. Cristianismo. Nós vamos falar de cristianismo, gente, por favor. Estou usando o tempo para ficar compreensível, porque a ideia de cristianismo não existe ainda. Existe um homem chamado Jesus que caminhou e fez uma pregação, né? E apresentou uma perspectiva, uma conduta de vida diferente, certo? Que apresentou uma possibilidade, né? Que fez uma proposta de mundo diferente, uma proposta de mundo mais justa, né? E fez essa proposta. E a palavra dele ganha corpo a partir dos seus apóstolos e você vai conquistando pessoas que vão abraçando essa ideia, certo? O conceito de cristianismo ele vai surgir pós-Cristo, não é? Mais à frente. Tá claro? Então estou usando o termo cristianismo para ficar claro para vocês. Então esse conceito cristão ele começa a ganhar corpo dentro da sociedade romana. Isso desagrada ao grupo regente. Tá claro? Beleza? Então as perseguições aos cristãos se tornam cada vez maiores, cada vez mais ferozes e violentas, certo? Importante perceber isso. Né? O cristianismo ele ameaça o Império Romano em que sentido? De que forma? Bom, o Cristo em si, enquanto indivíduo, né, ele não vai ser nem percebido pelo Império Romano, certo? Ele não vai ser nem percebido. Vê? O cristianismo, já o cristianismo, ele vai afetar o Império Romano de que forma? Como ele defende um mundo mais justo, um mundo livre, o cristianismo vai combater o escravismo, certo? Ele vai combater o escravismo. Então, muitos homens que tinham escravos, por exemplo, né, que se tornaram cristãos, o que esses homens fazem, então? Uma vez se tornados cristãos, né, eles libertam seus escravos. Ora, o povo de Cristo, o povo judeu, Cristo era judeu, certo? O que o judeu era do Império Romano? Escravo. O cristianismo ele nasce do escravismo, certo? Ele nasce dentro desse grupo escravo, certo? Então o indivíduo que tem escravos e se torna cristão, ele tende a libertar os seus escravos, ele tende a seguir a doutrina a qual ele começa a se apegar, certo? Ora, numa sociedade onde o escravo é força de trabalho, né, predominante, no momento que você liberta esses escravos, você vai gerar uma crise nesse sistema escravista. Observa que tudo isso aqui está acontecendo concomitantemente. Não está acontecendo uma vez, depois, outra, depois. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? A anarquia, as imoralidades, opa, a perseguição ao cristianismo. Isso está claro? Por favor. Certo? Ah, fim progressivo das expansões. Você está dizendo que Roma vai parar de conquistar? Roma vai cessar o avanço. Por que vai cessar o avanço? Porque ela não está conseguindo controlar tudo que ela já tem. O gigantismo. Certo? É o gigantismo. Se eu não estou conseguindo
controlar tudo que eu tenho devido a uma série de fatos, né, que estão transcorrendo dentro de Roma, certo? Eu reduzo o processo expansionista, né? Eu vou conquistar de uma forma mais lenta, não tão voraz como antes, de uma forma mais lenta, certo? Se eu reduzo o meu processo expansionista, certo? O que eu estou deixando de adquirir? Não são só terras e riquezas, mas escravos, que são a principal força econômica de Roma, certo? Se eu paro de adquirir escravos, eu vou ter uma crise econômica, certo? Com o tempo, vão faltar braços. Você não pode imaginar que o escravo aqui vai vivendo 50 anos, né? E quando a gente fala em escravo romano, vamos fazer um destaquezinho aqui. Nem todo escravo aqui está trabalhando quebrando pedra, certo? Se você se tornou escravo romano, você era, por exemplo, um homem da administração pública, eu, como grande proprietário de terra, posso comprar você enquanto escravo para administrar as minhas coisas. Muitos escravos serão educadores dos filhos dos grandes proprietários de terra. Isso está claro? Então, quando a gente lê escravo, você não pode imaginar que todo escravo está quebrando pedra. Sim, a maioria está. Mas você vai ter escravos que vão desenvolver funções, como a educação dos filhos, escravos domésticos, escravos responsáveis pela administração dos bens dos seus donos. Está claro? Mas com a redução das conquistas, reduz-se o número de escravos com o passar do tempo, e isso vai gerar uma crise econômica, porque você produz menos, certo? Consequente inflação, certo? Ou seja, você tem uma crise econômica. Percebe como tudo está interligado, as coisas conversam. Então, ó, gigantismo, fim progressivo da expansão, cristianismo, redução do número de escravos, crise econômica, tensões sociais. Tensões sociais. As dificuldades econômicas ampliam as tensões sociais. Eles vão ter dificuldade de acessar coisas. Alimento, por exemplo. Beleza? Bom, nessa falta de braços, o que vai acontecer? Roma vai permitir a entrada pacífica de bárbaros. Como assim a entrada pacífica de bárbaros? Lembra, bárbaros eram aqueles que não participavam da cultura romana? Então, povos que ainda não foram afetados pela invasão romana, eles começam a entrar dentro do Império Romano para trabalhar, para ocupar esses espaços dentro do Império Romano. Com o passar do tempo, certo? Alguns desses indivíduos que nós estamos chamando de bárbaros vão ocupar postos dentro do exército romano. Você vai ter, veja só, até para você perceber que isso não é de um dia para o outro, né? Você vai chegar a ter generais de origem bárbara, né? Veja só a influência. Então, quando a gente fala em invasão pacífica, são grupos, né? Nós estamos chamando de bárbaros, que estão adentrando ao longo do Império Romano para ocupar esses espaços em atividades, certo? Que não estão mais sendo preenchidas pelos escravos. Isso está claro? Beleza? Bom, o que vai mudar? Bom, o que vai mudar é que, num determinado momento, esses grupos que adentravam Roma de forma pacífica vão adentrar de forma violenta. E por que eles vão entrar de forma violenta? Ora, o que era a forma pacífica? Na necessidade de braços para trabalhar, uma vez que nós não estamos mais conquistando como antes, certo? Vão faltar braços para trabalhar dentro do Império Romano. Força de trabalho, certo? Grupos vão entrar em Roma, grupos que nós estamos chamando de bárbaros, vão entrar dentro do Império Romano para ocupar esses espaços de trabalho. Até mesmo dentro do exército romano, você vai ter grupos que não pertencem a Roma. Isso se chama de invasão pacífica. Esses bárbaros estão entrando para trabalhar, para ocupar espaços em várias atividades, inclusive o exército. Tá claro? Certo? Num determinado momento, essa invasão pacífica, da qual eles entram para ocupar espaços, é claro, eles estão localizando e ocupando territórios dentro de Roma, né? Essa invasão pacífica vai se transformar numa invasão violenta. O que vai levar a essa invasão violenta? Um outro grupo bárbaro, vindo da Ásia, vai pressionar esses reinos bárbaros aqui que existem ao norte. Certo? Um outro grupo. Que grupo? Os hunos, liderados por Átila, o Huno. Certo? E Átila, o Huno, vai pressionar esses grupos
certo? Conquistando esses grupos. Esses grupos, pressionados por Átila, vão invadir o Império Romano agora, não para trabalhar, mas para construir um novo reino, construir um novo território. Mas isso fica para a Paula da semana que vem, porque faltam 3 minutos para a sua aula de biologia, salvo engano agora, né? Então, queridos e queridas, vamos encerrar.